Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões, mais uma vez, se ajuntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. E os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se coloca a ensinar a multidão, os discípulos, e os fariseus também estão ali, mas para tentar colocar Jesus em dificuldade. Por isso, eles fazem aquela pergunta: qual é o preceito de Moisés? Jesus responde aos fariseus com esta pergunta. E depois Jesus fala: Moisés escreveu o preceito por causa da dureza de vossos corações. Quando nós trazemos a dureza do nosso coração, a frieza, a indiferença, tudo isso nos leva a não vivermos conforme a vontade de Deus. Isso nos leva a termos atitudes humanas, atitudes que não diz respeito da vontade de Deus sobre a nossa vida, a nossa história. Tudo que Deus fez é bom e perfeito. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, de acordo com a nossa atitude, de acordo com o que nós fizermos, terá consequência. E Jesus foi muito claro com os fariseus, ao ponto deles ficarem calados. Porque Deus fez tudo como tem que ser. Que Deus é perfeito. Deus não erra. Nós erramos, nós falhamos. Quando nós queremos mudar aquilo que Deus já fez e já tem a nosso respeito. Quando nós pensamos as coisas do nosso jeito. Quando nós temos atitudes puramente humanas. Não buscamos a sabedoria de Deus. Não buscamos o discernimento em Deus para tomarmos certas atitudes, para tomarmos certas decisões. E quando nós tomamos decisões por nossa conta, do nosso jeito, humanamente, aí nós erramos, aí nós falhamos. E falhando, nós também muitas vezes comprometemos com os outros.
comprometemos a vida dos outros, levando as pessoas a certas situações que nós não gostaríamos que fosse conosco. Por isso que a palavra de Deus nos fala: não façamos aos outros aquilo que nós não queremos que faça conosco. Devemos buscar a sabedoria em Deus. E é por isso que Jesus então se colocava a ensinar, para que os discípulos, para que as pessoas que o escutavam não buscassem uma vida humana, uma vida como eles queriam viver, não, mas que eles buscassem a sabedoria, os mandamentos de Deus, para que a vida deles fosse conduzida pela graça de Deus e não por eles mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos oriente e nos conduza para que nós saibamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e para que nós possamos, na nossa atitude, no nosso agir, também saber qual é a vontade de Deus através de nós para com os outros.